Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje, terça-feira, 10 de novembro, iniciamos mais uma semana, o segundo dia da semana. Lembrando que hoje, das 18 às 18h30, a missa aqui no Salão Social. Lembrando que nas capelas São Lucas, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 19 horas, temos celebração. E também na Igreja Matriz, às 19 horas, o Terço dos Homens. Você é convidado a uma dessas atividades participar. Também lembramos que quinta-feira, dia 12, às 20h30, na Igreja Matriz, a novena perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo, Nossa Senhora Aparecida. Antes, porém, às 19 horas da quinta-feira, o grupo de oração. Imediatamente após o grupo de oração, a novena de Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós lembramos Nossa Senhora de São Gregório, fazemos esta memória no dia de hoje. Também nós rezamos nesta terça-feira São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. E hoje, na data de hoje, em 1483, foi o nascimento de Martinho Lutero na Alemanha, fazemos memória. Na data de hoje, em 1969, o governo Médici proíbe notícias sobre negros, índios, guerrilhas e Esquadrão da Morte. E também na data de hoje, em 2004, foi a entrega ao presidente do Chile das provas de mais de 35 mil vítimas da ditadura de Pinochet. Dito e feito estas observações, essas memórias que hoje nós fazemos, nós vamos escutar o Evangelho. Pedimos a você que deixe aí o seu comentário, que divulgue este áudio para os seus contatos, é uma forma de você evangelizar. E o Evangelho é de São Lucas, capítulo 17, os versículos do 7 ao 10, que diz: Naquele tempo Jesus disse: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes quando ele voltar do campo: Vem depressa para a mesa? Ou, pelo contrário, você não diz: vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, singe-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois tu podes comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis somente: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é o desenvolvimento lógico, em forma de parábola, do Evangelho da misericórdia, sobre a misericórdia, lá do capítulo 17, os versículos do 1 ao 6. Nós estamos lendo do 6 ao 10, então, logo o início desse capítulo, do capítulo 17, os 6 primeiros versículos, este que hoje nós estamos escutando, é o desenvolvimento em forma de parábola. A questão abordada aqui é a da gratuidade do ministério apostólico, a qual já ensinamos no comentário em outros momentos, que seria bom reler, pois constitui seu contexto antecedente. O apóstolo é comparado ao escravo, pois como este não pertence a si, mas ao Senhor e aos outros. Esta sua escravidão é a mais alta realização da liberdade, que consiste justamente na liberdade de amar. Ela o torna semelhante ao Senhor, que no amor é todo do Pai e todos dos irmãos e irmãs. As ações típicas do apóstolo são descritas plasticamente com termos tirados da atividade agrícola, semear, e da atividade pastoril, pastorear. O anúncio, igual a semear a palavra, e o cuidado dos irmãos, igual a pastorear. Para inculcar que o apóstolo é um servidor, Jesus diz que o empregado, o ministro apostólico, não dá ordem ao patrão, aos destinatários da missão, mas ao contrário. Um patrão não serve, mas o Senhor está no meio de nós como aquele que serve. Como ele vai nos lembrar também aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Aqui está um princípio revolucionário, tão esquecido quanto incompreensível, pois é mais fácil submeter-se aos patrões do mundo do que se submeter aos patrões do Senhor. Os simples, os cristãos, os simples, os fracos, os pequenos. Para o mundo, de fato, a liberdade consiste em fazer-se servir,
enquanto para Deus ele consiste na necessidade de servir por amor. O trabalho do escravo não pode ser objeto de reconhecimento e gratidão, pois é, ao mesmo tempo, devido e gratuito. Seu trabalho pertence ao seu patrão, como ele pertence ao seu patrão. Não se paga uma máquina por trabalhar. Além de pagar-se, a máquina tem que render além do seu valor, para pagar outras máquinas e o bem-estar do seu patrão. Da mesma forma que o escravo pertence ao patrão, assim o apóstolo pertence ao Senhor, que o liberta para que ele possa ser como ele, o Senhor, e torne-se seu colaborador, associado ao ministério, como na primeira carta aos Coríntios 3:9 e na segunda carta aos Coríntios 6:1, São Paulo vai tão bem discorrer. A escravidão por amor é a libertação total do egoísmo que, em seu sim escravizado, desumaniza. Nós, de fato, irmãos, somos chamados à liberdade, que não consiste em viver segundo o egoísmo, mas em crer mediante a caridade, escravos uns dos outros. São Paulo nos lembra isso tão bem na carta aos Gálatas 5:13. Somos simplesmente escravos. Algumas traduções dizem somos servos inúteis, mas essa tradução não é boa. Primeiro, porque o serviço do escravo não é inútil. Depois, porque a palavra grega, que literalmente seria traduzido por inútil ou sem proveito, no sentido de sem ganho, não é usada aqui. Então, deve ser interpretado no seu contexto, como somos simplesmente escravos, ou seja, não fazemos o nosso trabalho em vista de um ganho ou de alguma utilidade, mas por dever e gratuidade, simplesmente porque somos dele e pertencemos a ele. Em outras palavras, como escravo. O texto com relatos do Novo Testamento corroboram essa interpretação. Quem ara ou pastoreia não fazia visando o lucro. 1 Pedro 5:2 vai nos lembrar isso. Mas impulsionado pelo Senhor, que morreu por todos, como São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, vai nos lembrar. O ministério apostólico é por natureza gratuito, pois o que de graça foi recebido e de graça deve ser dado. No Evangelho de São Mateus 10:8 nos lembra isso. Segundo Paulo, aliás, a maior recompensa é pregar gratuitamente o Evangelho. Ele nos diz isso lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Que nós, nessa gratuidade do Senhor e ao Senhor, busquemos servir de coração sincero, nos abrindo a Deus para servir com amor e servindo a Deus no serviço aos nossos irmãos e irmãs. Que nós nos façamos servos daqueles que mais necessitam, daqueles que Deus coloca no nosso caminho, para que servindo-os, nós curemos o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa arrogância e assim nos tornemos cada vez mais como Deus quer que sejamos, servos de todos, porque servimos por amor. Que você, meu irmão, minha irmã, hoje perceba no seu dia a dia, na sua convivência familiar, as oportunidades de servir e sirva por amor. Sirva por amor ao reino, sirva por amor a Jesus, sirva por amor aos seus irmãos. E que vivendo neste amor, você transforma os que estão ao seu lado. Que o seu dia, a sua semana seja abençoado e que no próximo domingo você faça boas escolhas para escolher não para você, mas por seu município, candidatos ou aqueles que vão estar à frente no poder, executivo e legislativo do nosso município. Que Deus abençoe e você tenha uma semana de paz. Fique na graça do Pai.